Essa primeira ideia do socialismo foi conhecida como socialismo utópico. Na verdade, se via o socialismo como um movimento, uma doutrina, uma forma de governo, né? Um sistema político que pudesse trazer algo mais justo para a sociedade. Esta ideia foi fortemente abraçada, mas também desenvolvida. Surgiu então ainda no século XIX Karl Marx, né, que era um grande ou foi um grande adepto da questão da dialética histórica. Ele estudou bastante as obras, né, do Hegel, e ele chegou à seguinte conclusão, de que na verdade quando se pensava em tese e antítese para se chegar a uma síntese, tese e antítese se referia à questão da luta de classes. Ele dizia o seguinte: olha, se tivermos o conflito entre as classes, nós teremos condição de, deste conflito, partir para uma ação social ou para um modo de viver de uma sociedade que seja mais justo para todos. Então, esta foi a grande visão de Marx. Ele disse o seguinte: olha, nós temos que colocar aristocráticos contra plebeus. Nós temos que colocar senhores feudais contra camponeses. Nós temos que colocar a burguesia contra o proletariado. Quando assim fizermos, né, e isso pode ser feito por meio de uma revolução do proletariado, nós teremos então a ação adequada ou o modo de viver adequado para uma sociedade. Marx teve muitos adeptos. Surgiram pensadores que abraçaram a sua causa. E na verdade o primeiro país a implantar o socialismo como sistema de governo, como forma de governo, foi a Rússia, sendo sucedida por outros países. E o que se viu nesses países onde o socialismo foi implantado foi, na verdade, uma incitação de uma classe mais elitizada a um proletariado para que ele se revoltasse contra as normas postas pelo capitalismo. Só que nunca se chegou, na verdade, a uma sociedade ideal, porque a implantação do socialismo é algo, e sempre foi algo cruel. Criava-se um Estado gigante, controlador de tudo. Esse Estado impunha às pessoas aquilo que elas deveriam ganhar, aquilo que elas deveriam ter, o modo como elas deveriam pensar, a religião que deveriam adotar. E quem não se enquadrasse no sistema seria então preso e até morto. Por causa disso, houve a matança, a grande matança na Rússia promovida por Stalin, e em outros países que também adotaram o sistema socialista como forma de governo. Ao longo do tempo e passando mais alguns anos, algumas coisas foram se tornando perceptíveis, que haveria de se ter uma forma mais pacífica de implantar o pensamento socialista / comunista de Marx, né? Então surgiram algumas organizações que tentaram por meio de órgãos comunistas, abrir a mente daqueles que adotavam tal sistema para a necessidade de não se usar a força, porque isto era mal visto pelo mundo inteiro e pelas sociedades e depunha contra o sistema comunista. Foi aí que um político italiano, membro do Partido Comunista Italiano, e um jornalista chamado Antônio Gramsci começou a pensar num socialismo e num comunismo diferente. Sempre adepto da teoria de Marx, ele começou a pensar num tipo de socialismo diferente. Ele disse: olha, não adianta a gente agir pela força. O socialismo, o comunismo, ele tem que se implantar ou ser implantado em uma nação por vias culturais, por debaixo dos panos. Nós temos que dominar a intelectualidade, né? O ser humano, a humanidade, a sociedade precisa aceitar
o socialismo de forma espontânea. Ele tem que entrar através da cultura. Esse cidadão, o Gramsci, ele ficou preso por muitos anos, né? Ele escreveu coisas importantes para o comunismo, para o socialismo. Ele escreveu cartas quando estava no cárcere e ele escreveu cadernos completos sobre as questões que envolviam e sobre a defesa do socialismo como forma de governo. Então, ele, na verdade, remodelou, modernizou o socialismo, dizendo, olha, nós temos que entrar por este caminho, por vias culturais. Nós temos que incutir na cabeça de todas as pessoas, naturalmente e gradativamente, que os princípios socialistas, que os princípios comunistas são os melhores para uma boa convivência em sociedade. E o que defendia Gramsci? Gramsci defendia o seguinte, né? Acho que apenas para a gente poder estabelecer um pensamento mais coeso, né? Que o Estado deveria permanecer grande, né? O Estado deveria concentrar o controle, o poder, as oportunidades. O Estado deveria ser o maior empregador, o Estado deveria ser o maior fornecedor, o dono dos meios de produção, e esse Estado, então, deveria utilizar as instituições culturais para conservar o poder, né? E então deveria ser feita uma revolução não pelas armas, não brutal como foi feito pela Rússia e por outros países, mas deveria ser feito uma revolução cultural que trouxesse uma hegemonia de pensamentos. As mentes deveriam ser capturadas, as consciências deveriam ser capturadas e não as pessoas. Então, como Gramsci imaginava isso? Olha, 3 coisas precisam ser naturalmente controladas, né? E é importante a gente ressaltar isso. A primeira é o sistema educacional. As pessoas precisam ser educadas dentro da visão socialista, para que elas desenvolvam naturalmente, né, também a visão socialista para a sua vida. Segunda questão, né, as instituições religiosas. O socialismo deveria entrar ou se misturar com a religião. O Estado se misturaria de alguma forma com a religião para justamente influenciar aquilo que fosse falado pelos líderes religiosos. Então seria um controle religioso. O Estado seria o maior sustentador da religião para que a religião fosse uma das representantes deste Estado. Então, se o pensamento socialista tomasse conta dos líderes e sustentasse os líderes religiosos, a religião nunca falaria contra o socialismo. E em vez, e muitas vezes, de pregar os valores estabelecidos pelo próprio Deus, misturaria os valores de Deus com os valores do socialismo, a fim de disseminar esta doutrina por todos os membros daquela determinada religião. A terceira coisa era o controle, o terceiro aspecto do pensamento de Gramsci a respeito do socialismo. Então a gente vê o controle das instituições educacionais, o controle das instituições religiosas e o controle da mídia. Ou seja, a mídia precisaria ser tomada de maneira paulatina e para que ela estivesse a serviço do socialismo. Então, pessoas socialistas deveriam trabalhar como jornalistas e esses começariam a tomar por toda a mídia, e a mídia traria como cartão de visita o pensamento socialista. Então isso realmente foi acontecendo, a mídia foi se disfarçando, né? Às vezes a mídia parecia estar contra
o socialismo, contra o pensamento socialista, mas na verdade era tudo ali um conjunto dominado. Era esta a visão de Gramsci, que tudo deveria estar dentro deste controle cultural. Se o pensamento socialista dominasse as escolas, se o pensamento socialista dominasse as igrejas, se o pensamento socialista dominasse a mídia, o jornalismo, né, as redes, os jornais, aí automaticamente ele se disseminaria, isso de uma forma muito tranquila, quase que imperceptível, mas ele dominaria todas as classes e subjugaria todo o ser humano à visão do Estado, né? Veja que o socialismo, o que ele quer mostrar, o que ele quer impor, olha, todos vocês que são pelo Estado governado, devem depender apenas do Estado, devem ouvir apenas o Estado, devem apoiar apenas ao Estado, né? Era uma forma de cercear a liberdade dos seres humanos em prol de um bem-estar comum. Nos países onde o socialismo de Gramsci despontou, e o Brasil é talvez o principal modelo, esse pensamento ficou um tanto quanto disseminado. Olha, nós abrimos mão de certa liberdade para que tenhamos boa saúde, para que tenhamos boas escolas, para que tenhamos liberdade de comunicação. Todavia, esta liberdade nunca foi estabelecida num país que adotou o sistema comunista ou socialista como forma de governo. Então a gente vê aí que, na verdade, este é o principal objetivo do socialismo, é entrar sorrateiramente, dominar e controlar esses três sistemas, o educacional, o religioso e o da mídia, de comunicação, né, para implantar a sua filosofia. Nós vemos que, na verdade, e vamos ver mais à frente, que tudo isso se contrapõe ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero deixar claro e vou deixar, né, no próximo período de meditação, é que há um trabalhar do anticristo na visão socialista. É isso que nós vamos deixar claro.